Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, nos acompanham pelas redes sociais, essa nossa celebração, segunda-feira da Semana Santa, na qual nós rezamos pelos fiéis defuntos, pelos falecidos, os nossos irmãos e irmãs que morreram, sobretudo, por causa do coronavírus, numa circunstância muito mais dolorosa do que o de costume, que além da morte, tem também a questão do luto, que não pode ser vivido dignamente. Nós já estamos vendo isso, já faz um ano, toda essa realidade difícil que muitos de nossos irmãos aqui da nossa comunidade estão vivendo. E a gente sabe que isso é muito triste. E provavelmente esta também seja a causa da nossa dor. Sempre que alguém morre, nós sofremos triplamente. Nós sofremos por três motivos, ou sofremos 3 vezes, podemos dizer assim. Sofremos pela pessoa que morreu, porque era uma pessoa querida, porque era uma pessoa amiga, uma pessoa próxima a nós. Sofremos também porque outros queridos se vão, e diante da morte ali, da provisoriedade da vida, a gente constata, as pessoas que estão ao nosso lado também vão morrer. E aquilo faz a gente sofrer com a possibilidade. Então não é só a pessoa que morreu, mas é também todos aqueles que ainda vão morrer. Meus irmãos, pai, mãe, algum amigo, os filhos, avós. E a gente então, sempre diante de um velório, a gente pensa nisso. Meu Deus, a vida é breve, ela não é absoluta. A gente pode morrer, como esse irmão morreu. Aquela pessoa com quem eu não falo pode morrer. Aquela pessoa que eu estou com raiva pode morrer. Aquela pessoa que eu ignoro pode morrer. Aquela pessoa que eu até falo, até não ignoro, mas não valorizo corretamente, pode morrer. E vocês podem prestar atenção numa coisa: a gente sempre se acusa de não valorizar corretamente as pessoas. É muito difícil a gente constatar: eu valorizei corretamente a minha mãe. Eu valorizo a minha mãe, de modo que ela pode morrer, que eu vou ficar com a consciência tranquila, porque eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não, a gente sempre pensa, faltou fazer alguma coisa, falta fazer. A gente nunca valoriza as pessoas que estão ao nosso lado. E diante da morte a gente reflete: como que eu vou me sentir quando essas pessoas morrerem? Onde eu estarei nessa situação toda? Estarei do lado daqueles que choram porque sente saudade, ou estarei do lado daqueles que choram porque sente remorso pelo que deixaram de fazer, ou pior, por aquilo que fizeram? Então a gente sofre muito pelas pessoas que podem morrer também, e isso aumenta o peso da nossa dor, isso aumenta o peso do nosso medo. Agora, nessa situação de pandemia, existe muito disso. Choramos pelos que se foram e choramos por aqueles que ainda podem ir. Quem sabe, né? Quem de nós estará vivo no final de tudo isso? Só Deus sabe. Pode ser que seja uma das últimas missas que eu mesmo estou rezando. Morreram padres jovens pelo Brasil afora, padres mais novos do que eu, irmãs também mais novas do que eu. Então as pessoas jovens também morrem, não só pelo coronavírus, mas também um acidente e tantas outras circunstâncias levam a vida que é frágil demais. Então a gente fica com medo, a gente fica aterrorizado, porque aquelas pessoas que nós não valorizamos, e eu digo, é quase todas as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não valoriza. Nós não valorizamos bem o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, sobretudo os nossos pais. Os nossos pais e irmãos.
É claro que os pais valorizam muito os filhos, inclusive perdem noites de sono por causa deles, esses miseráveis que não estão nem aí, não é assim? Mas amam até o fim, e o filho vai lá e insiste em falar que o pai não está nem aí para ele, que o pai é ruim, que o pai não dá confiança, não dá a confiança que ele queria, né? Não dá aquilo que ele queria, os bens que ele gostaria, que o pai é uma pessoa ruim, que a mãe é uma pessoa ruim, e estão lá os dois pelejando, cuidando, pensando nos filhos, rezando por eles. Mas acontece também de alguns pais não valorizarem a vida dos filhos e darem atenção para outras coisas, às vezes mais para o boteco do que para a família. Acontece também do pai que dá mais atenção para o boteco do que para a família, mais atenção para o programa de TV do que para a família, mais atenção para a novela do que para a família. A mãe, o pai podem fazer isso também. Agora, como é recorrente, né, aquela situação dos filhos que não valorizam seus pais. Aí quando morre, cai a ficha. Quando alguém morre, a gente sente o remorso e pensa, eu deveria ter valorizado mais. Ou, eu devo valorizar mais aqueles que estão vivos porque também vão morrer. Só que na prática a gente se esquece. Passou o luto daquele dia, voltamos a desvalorizar, a não considerar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Então sofremos nesse sentido também. Mais uma vez eu digo, pela pessoa que morreu, pela pessoa que pode morrer. Pessoa que eu gosto muito, que faz muito bem para a minha vida, mas que muitas vezes eu não valorizo. Pode ser que eu tenha que lidar com remorso. E por fim, nós sofremos pela nossa própria morte, pela finitude da nossa vida. Sofremos diante da morte dos outros, porque percebemos também a realidade da nossa própria morte, da nossa própria existência. E nascemos para morrer. Parece que os dias, né, ao invés de aumentar, eles diminuem. Parece que quando nós saímos da barriga de nossa mãe, começa a contagem regressiva para a morte. Que para alguns vai chegar primeiro, para outros vai chegar bem depois, mas em todo caso, para todos chegará. Então a vida, ela é breve para aquele que morreu, e eu estou constatando, para aqueles que Deus colocou ao meu lado, e eu posso constatar isso mais cedo ou mais tarde, com culpa ou sem culpa, mas eu vou ter que enfrentar a morte dos meus entes queridos, e a vida é breve para mim também. Eu vou morrer, e quando eu morrer, como eu estarei naquele momento decisivo, naquela hora final, como eu estarei? E é por isso que é tão importante a Semana Santa, a Quaresma, e a nossa vida cotidiana, nossa vida de fé, nosso itinerário de fé. A gente vai aprendendo a se converter. A gente vai aprendendo a valorizar melhor os irmãos, porque se a gente não aprende isso é porque não estamos nos convertendo. A gente vai aprendendo a valorizar a nossa vida também. Se a gente não faz isso, nós não estamos nos convertendo. A conversão é esse processo também, de valorizar a Deus, as coisas de Deus, os irmãos, irmãs e a própria vida. Bom, se eu estou no pecado, submerso no pecado, que valor eu estou dando à minha vida? Porque essa vida é provisória. E a vida futura, que é eterna, onde eu vou passar? Com Deus ou sem Deus? Então, se eu estou submergido no pecado, é hora de eu sair daquele mar de lama que estou afundado, que estou afogando, e voltar para Deus. Então, hoje, celebrando esta missa pelo descanso eterno dos nossos irmãos falecidos, queremos colocá-los na presença de Deus confiantemente, pela intercessão de Nossa Senhora da Guia, de São José, de Santa Mônica, de todos os nossos santos e santas. Queremos confiá-los
a esta especial intercessão celeste, mas também queremos pedir a Jesus que nos converta em relação a esta realidade que nós acabamos de refletir, em relação aos nossos irmãos que estão vivos e que podem morrer, e portanto, se eu tiver alguma coisa para resolver, devo resolver logo. Se tenho que perdoar, que eu perdoe logo. Se eu tenho que valorizar, que eu valorize logo. Se eu tenho que voltar atrás, que eu volte logo. E também peçamos a Jesus nesta missa que eu me converta, para que quando chegar o momento decisivo, a hora final da minha própria vida, eu esteja de malas prontas, como uma pessoa aqui da nossa cidade disse antes de morrer, para o ministro da Eucaristia: eu estou de malas prontas, posso ir para Deus. As malas precisam estar prontas, sempre, porque a nossa pátria definitiva não é esta, é o céu. Se eu não tiver de malas prontas, pode ser que alguma coisa fique para trás. E pode ser que eu não seja digno de habitar neste lugar que o Senhor foi preparar para nós. Que o Senhor nos ajude, ajude a nossa pequenez, ajude a nossa pobreza, não só dos nossos irmãos falecidos, mas a nossa pequenez, a nossa pobreza, que geralmente, não raramente, é mais digno de dó do que dos nossos irmãos que já se foram. Há muitos vivos que estão mortos, e às vezes entre nós. Portanto, precisamos nos converter, para que vivamos de verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.